hoje eu queria falar um pouquinho, rapidinho aqui para vocês, não quero me alongar muito, sobre como tirar o melhor proveito da resolução de questões, tá? É importante fazer questões, é muito importante, tá? Mas não é tudo na vida, tá? Esses dias, né, quando logo que saiu a autorização do concurso para PGE, alguém me mandou uma mensagem perguntando se já era o momento de estudar só por questões. Eu respondi, nunca será o momento de estudar só por questões. Né? Nunca será o momento de estudar só por questões. Ainda mais para um concurso de procuradoria, né, que cai com profundidade a matéria cobrada, não é? Cobrada de uma forma rasa, né, gente? Então vamos lá, né? Mas é importante fazer questões, eu acho que você tem que fazer questões diariamente, eu acho que você tem que fazer questões. Eu sempre fazia questões sobre o assunto que eu estava estudando, logo após terminar o assunto. Sim, eu acho que esse é o melhor, é um momento crucial, é o melhor momento em que você tem que fazer questões, tá? Por quê? Porque consolida a aprendizagem, tá? Esse já é algo que você tem que anotar, né? Você tem que fazer questões logo depois que você estudou a matéria. Juliana, mas o método XLS35, sei lá o que, diz que eu tenho que fazer exercícios de processo penal no dia seguinte, depois de estudar civil, né? Por quê? Me diz, por quê? Pra forçar o cérebro? Forçar o cérebro é o quê? Pra ficar confuso? Pra ficar mais difícil? Estudar para o concurso não é difícil o suficiente, tem que tornar mais difícil ainda. Joab, o que tu acha? Né? Eu discordo, tá, gente? Então, vou falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu só colocar aqui o título da live, é como aprender com questões, tá? Isso. Deixa eu só fixar aqui. Beleza, tá? Então, eu acho assim, como você... há uma forma, né, de você tirar o maior proveito, né? De você realmente usar as questões, né, como uma parte de consolidação da sua aprendizagem. E não é simplesmente fazer questões. Eu acho que você tem que fazer questões. Acho que você tem que fazer questões. É importante, mas não é tudo. Conforme você vai evoluindo no seu processo de estudos, você vai atribuir mais tempo às questões, tá? Mas nunca vai ser só por questões que você tem que estudar, tá? Talvez aí para um concurso de nível técnico, né? Em algum momento, no momento mais reta final, você possa dedicar maior tempo a questões e lei seca. Mas num concurso, ó, que eu falei, de técnico, tá? Analista, talvez. Mas no concurso de carreira jurídica, não, sempre vai ter teoria que você tem que continuar avançando, revisando, tá? Então, primeira coisa, a Gláucia, querida, eu recebi seu e-mail hoje. Legal, fico feliz que esteja ajudando aí vocês. Sempre por aqui, né? Então, assim, eu sempre digo, né? Primeira coisa, tá? Qual o momento... Você pode fazer exercícios em vários momentos que você quiser. Momento que você não pode deixar de fazer exercícios. Logo depois que terminou de estudar o tópico. Terminou de estudar aquele tópico antes de encerrar a sua sessão de estudos, antes de riscar aquele pontinho lá no seu edital, né? Aquele prazer de eliminar um pontinho do edital, você tem que fazer uma bateria de 10 a 20 questões sobre o assunto naquele dia para consolidar a aprendizagem, tá? Essa é a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, né? Melhor forma de você tirar proveito das resoluções, da resolução de questões, tá? Vamos lá, algumas objeções. Não, meu método XLYZ lá, vezes 3, 5, diz que eu tenho que fazer questões no outro dia, depois de estudar outra matéria, porque se eu fizer logo depois que eu estudei a matéria, fica muito fácil. Vamos lá, né? Qual é o problema de ser fácil? Tá? Eu quero te perguntar uma coisa, você gosta de errar questões? Ou você prefere acertar questões? Qual é o impacto disso, né? Eu já falei que quando você faz exercícios logo depois que você acabou de estudar a matéria, consolida a sua aprendizagem, tá? Consolida a sua aprendizagem, tá? É que nem aquela coisa, acabei de ler um livro sobre como fazer o nado borboleta. Vou nadar borboleta hoje? Não, vou deixar para nadar borboleta depois da minha aula de tênis, né?
Ou, né, não vou ficar só lendo aqui, eu vou só ler aqui o livro sobre o nato borboleta, mas não vou praticar, vou deixar pra praticar depois. Não é mais fácil eu ler o livro de técnica de nado borboleta e já nadar, treinar nado borboleta em seguida, já aplicando o que tá fresquinho na minha memória, as técnicas que eu acabei de ler, né? É a mesma coisa. Por isso que você consolida a sua aprendizagem, consolida a sua memorização quando você coloca em prática aquilo que você acabou de estudar, fazendo exercícios, tá? Fazer exercícios depois, no dia seguinte, ou sei lá, terça-feira depois da chuva, depois de ter estudado uma outra matéria, tá? O que vai acontecer? Você vai errar mais? Você vai errar mais. E aí, isso é legal? Você quer errar questões ou você quer acertar questões? Você acha qual é o impacto que isso dá para o seu moral, para sua autoestima, para sua autoconfiança? Você que está estudando para concurso público, acabou de estudar uma coisa num dia e vai fazer questões no dia seguinte e errou. Porque não consolidou a aprendizagem, porque não fez questões no dia anterior, bem depois de ter estudado a teoria. E aí você fez no dia seguinte, depois de ter estudado uma outra coisa, tá todo confuso, cheio de direito civil na cabeça, vai lá e faz questões de processo penal e erra. Aí, qual é a sensação? Cara, estudei essa matéria ontem, já tô errando aqui hoje. Nossa, que eu vou passar. Eu vou ficar cheio de autoconfiança, eu vou ficar muito feliz, eu vou ficar assim, uau, vou virar promotor de justiça, né, Dona Irã? O que tu acha? Aí, meu colega, Dona Irã, Master Coach, tudo bem? É isso, né, gente? A gente tem que pensar nessas coisas, né? A gente tem que usar o bom senso em certos métodos que falam aí, né? Faz parte do bom senso eu fazer questões de processo penal depois de estudar administrativo? Não faz parte do bom senso. Então, não é a melhor técnica a ser aplicada, tá? Vamos lá, outra coisa, né? E como aprender quando você tá estudando, né? Como aprender quando você tá fazendo questões? Por que eu digo isso? Como aprender, né? Como tirar o maior proveito? Tá? É o estudo das questões depois que você resolve. Não é só resolver questões, corrigir certo e errado, ficar feliz ou ficar triste. Né? Anotar a quantidade de acertos e erros, tá? Anotar a quantidade de acertos e erros é muito bom. É uma coisa que você tem que fazer, manter esse gerenciamento aí do seu nível de acertos por tópico. Essa é uma coisa que você tem que fazer. Anote aí, tá? Manter o controle de acertos e erros, né? De preferência em porcentagem, né? Daquele ponto, né? Conforme você faz logo depois que você acabou de estudar. E aí, se você quiser fazer no sábado, no domingo, montar lá no seu site de questões, que concursos, tag concursos, sei lá, mapa da prova, qualquer coisa, né? Que você quiser lá fazer uma bateria de questões sobre os assuntos que você estudou durante a semana, também pode fazer, tá? O que não pode deixar de fazer é questões logo depois que estudou o assunto. Se quiser fazer, além dessas, né, uma bateria de questões no final de semana, excelente, né? Fim de semana, vou pegar lá todos os conteúdos que eu estudei durante a semana, de 5, 6 matérias, e vou fazer mais uma bateria de exames, de questões. Faça, excelente. Só não faça só isso, né? Não esqueça de fazer questões todos os dias sobre aquele assunto que você acabou de estudar, e você pode incluir ainda fazer isso, tá? E aí, né? Pra quê? Pra anotar a sua evolução, suas quantidades, sua porcentagem de acertos, tá? Segunda coisa que você tem que fazer. O que eu ia falar que eu esqueci? Tá, beleza. Não é só resolver questões, tá? Não é só lá ver o gabarito, se deu certo, se deu errado, se acertou, se errou. Não é só isso. É o que você vai fazer com as questões que você errou, tá? Né? Você tem o seu caderno aí, seu caderno de ouro, seu caderno da aprovação, né? Seu caderno de erros, né? Chame de um jeito melhor. Caderno de erros ficou para trás. Melhor não chamar de caderno de erros, não, né? Caderno de futuros acertos, né? Eu chamava de estudo de provas. Era o meu arquivo que eu fazia, tá? Que eu realmente, né? Não sei porque eu chamava de estudo de provas, porque eu não... Né, gente? Você tem essa carinha bonitinha, novinha, né? Mas na minha época que eu estudava para concurso, não tinha esses sites de questões, né? Então eu pegava o quê? Provas antigas e refazia. Por isso que eu chamava o meu caderno da aprovação de estudo de provas, porque era o estudo de provas que eu fazia, tá? Mas o nome não importa, gente. O nome não importa. Importa o que você faz com os seus erros,
tá? O que você faz com os seus erros. Então, você vai pegar cada questão que você errou e vai, né? Primeira coisa, se você fizer um site de concurso, você vai lá olhar os comentários dos professores. Nada perder tempo olhando comentários de quem não é professor, tá? Professor ganha pra fazer comentário em sites de concursos, tá? Uma mixaria lá, sei lá, R$1, R$5 por questão. Mas, enfim, né? Não fique perdendo tempo olhando comentários de alunos, tá? Olha os comentários de professores. E aí você vai fazer, né, aquilo que eu gosto de chamar de declarar guerra contra a questão que você errou, né? Quem falava isso é o Alexandre Meirelles, né? Declarar guerra. Né? Você vai investigar. O que a Juliana Santos fala, você vai abrir um processo de investigação daquele erro, tá? Você vai realmente identificar, né? Primeira coisa, copiar e colar nesse seu caderno da aprovação, né? Copiar e colar lá a pergunta, a questão que você errou, né? A resposta correta e tecer um comentário com suas palavras, tá? Procurar o fundamento, se é artigo, se é jurisprudência, se é doutrina, tá? Fazer um comentário lá, compilando a sua investigação do seu erro, tá? E o mais importante, o que fazer com este caderno da aprovação? O que fazer com essas anotações? Então vamos lá, recapitulando, para você tirar o maior proveito e realmente aprender quando estiver fazendo questões. Ó, aqui é o professor Sérgio chegando, tudo bem? Vamos combinar nossa live amanhã, é isso? Vamos fazer uma live? Né? Então, recapitulando, para você tirar o melhor proveito possível e aprender realmente fazendo questões, primeira coisa, fazer questões logo depois que acabou de estudar aquele conteúdo, tá? Anotar porcentagens de acertos e erros, manter o controle disso, de preferência por tópico, tá? Faz por disciplina, mas de preferência também vai fazendo por tópico, tá? Quanto mais você monitorar isso, melhor a sua capacidade de medir a sua evolução, tá? Terceira coisa, né? Errou as questões? Vai olhar os comentários de professores, tá? Não vai ficar perdendo tempo olhando o comentário de aluno. Olha os comentários de professores. Terceira coisa, você vai copiar e colar, né? E vai no seu caderno da aprovação, você vai copiar e colar a questão que você errou e vai ali abrir um processo de investigação da resposta correta, tá? Um processo de investigação do seu erro. O que você vai fazer? Você vai descobrir se o fundamento era um fundamento legal, e aí você vai colocar o artigo, de preferência abre o site do Planalto, já transcreve o artigo ali, não coloca só o número do artigo do inciso, já transcreve, já copia. Se o fundamento é jurisprudencial, cola da onde que vem, se o fundamento é doutrinário, copia da onde que vem, e você vai compilar ali uma coisa com o seu próprio comentário sobre aquela resposta, para você não errar mais, tá? Então, essa é a quarta coisa, tá? Então, a primeira coisa, fazer questões logo depois que estudou. Segunda coisa, anotar a quantidade de acertos e erros. Terceira coisa, olhar os comentários, as questões erradas, comentários de professores. Quarta coisa, abrir o processo de investigação da resposta correta, né? Abrir um processo de investigação do seu erro e fazer essa compilação, essas anotações no seu caderno de aprovação. E a quinta coisa é o quê? O quê? Lembrar de ler essa coisinha, né, gente? Vai ficar anotando aí um monte de coisa, né? Vai fazer um monte de correção, anotar a correção, procurar o fundamento. Aliás, o fato de você já olhar o comentário da questão que você errou, buscar o fundamento legal, jurisprudencial, doutrinário, isso já trabalha bastante a sua memorização, né? Já diminui bastante a possibilidade de você errar essas questões de novo, tá? Isso já é um grandíssimo passo que, sei lá, 80% das pessoas não fazem, talvez até mais, tá? Pode ter certeza, tá, gente? Pouquíssima gente se dá ao trabalho de fazer tudo isso. Então, se você chegou até essa etapa, você já tá aí em 20% das pessoas que estudam para concurso e olha, talvez até menos.
tá? E o passo de ouro, né? Aquilo que realmente vai te fazer ser aprovado, que vai te diferenciar, é você criar uma sistemática de leitura disso, de revisar isso. Colocar aí uma periodicidade, anotar aí na agenda, colocar aí no seu horário semanal quando você vai olhar tudo isso. E aí você pode fazer de várias formas. Você pode fazer separado por matéria e incluir isso na sua revisão semanal. É uma dica, né? Você pode, sei lá, fazer isso numa revisão semanal, separada, um dia só para isso. Também é outra dica. E aí lê de todas as matérias. Como você vai fazer realmente não importa. Mas em algum momento você tem que voltar e revisar essas anotações. Porque se você não revisar, com o tempo você vai esquecendo e aumenta as chances aí de que você o quê? Erre a mesma questão de novo. Já pensou? E acontece, gente. Acontece. Essa pessoinha aqui que você fala passou muito tempo errando questões, né? As mesmas questões daquela lei 6404, acho que é, né? De direito financeiro, né? Aquelas questões de custeio e despesa, lei orçamentária, enfim, várias coisas que eu vivia repetindo os meus erros. Por quê? Porque eu não fazia essa revisão, tá? Ainda quando eu comecei a fazer, a investigar os meus erros e tal, ainda não comecei a incluir isso na revisão, e depois quando eu comecei a incluir isso na revisão, aí realmente não errei mais esse tipo de questão que eu repeti erro, né? Não fazia mais isso. Mas isso é extremamente importante que você inclua, tá? Então, assim, esses passos são cruciais, tá? Se você fizer isso, faça isso e por um mês, faça isso por um mês, depois me manda uma mensagem que eu vou adorar receber uma mensagem se você adotar isso, ó, fazer isso crucialmente toda semana, tá? Toda semana manter uma regularidade de fazer isso, de corrigir, de buscar cada erro, de investigar cada erro, de compilar essas informações e revisar essas informações. Faça isso por um mês e depois me avisa se você não vai estar acertando cada vez mais aí nas suas questões, tá? Lembrando, gente, não é só fazer questões. Eu vejo uma neura hoje em dia, fazer questões, revisar por questões, bateria de questões, 1000 questões. Gente, eu acho um exagero, tá? E eu acho que, assim, muito mais importante do que simplesmente fazer questões é o que você vai fazer depois que você fizer essas questões, tá? Muita gente só faz questões, confere gabarito certo, errado, né? Metade sequer olha uma por uma das questões que errou, né? 25% busca investigar cada erro ali, né? E, sei lá, 5% faz todo esse procedimento que eu falei aí pra vocês. Tá? Isso é muito interessante que você faça, comece a dar mais importância. Juliana, mas se eu fizer 1000 questões e fazer tudo isso aí, amigo, não faz 1000 questões, tá? Se você fizer isso com 50 questões toda semana, você já vai aumentar aí muito aí a sua capacidade de resolução e vai diminuir muito aí a chance de você errar questão de novo igual, né? E eu queria falar, né, sobre a revisão por questões. Gente, questões é questões, revisão é revisão, teoria é teoria, né? E o lance é o lance. Né? Gente, já quer com a música, né? Traição é traição, romance é romance, né? Só que assim, gente, não se revisa por questões, se revisa revisando, se revisa por anotações. Revisão é ler alguma coisa de novo que você anotou enquanto estava estudando. Seja um mapa mental, de preferência que seja um mapa mental, seja suas anotações, seja seus grifos, seja usando a técnica das perguntas, né? Revisar por algum lugar, mas revisar é revisar, olhar de novo para alguma coisa que você anotou, né? Alguma anotação sua aí sobre o que você estudou, né, na sua sessão de estudos. Agora, fazer exercício não é revisar, pô. Eu vou ter que falar isso quantas vezes? Quando você tá fazendo exercício, você tá fazendo exercício, né? São áreas cognitivas diferentes do cérebro, tá? Quando
São métodos diferentes de estudo, complementares e não substitutos, tá? Um do outro. Olha aí, ó, o Braga é do Rio de Janeiro ou é de Rondônia? Eu costumo fazer o caderno de erro. Isso aí é crucial. E ler, né, esse caderno. Só não chama de caderno de erro não, porque dá azar. Chama de caderno de futuros acertos. Bota um nome melhor nesse negócio. Tá? Mas realmente, tá, gente? Então, aprendam que não substituem um momento, um tempo, né? E aí, no mínimo, né? Se você tá iniciando, o mínimo 20% do seu tempo de estudo tem que ser dedicado à revisão. Então, não substitua o tempo dedicado à revisão por fazer exercícios. Você tem que ter tempo para as duas coisas. São dois métodos de estudo diferentes, são áreas cognitivas do cérebro diferentes que você vai aí ativar, tá? Quando estiver fazendo, tá? Qual é a função de exercícios? Eu falei aqui para vocês. Consolidar a aprendizagem, colocar em prática aquilo que você acabou de estudar, tá? E de fato, entender como a banca transforma a teoria que você acabou de estudar em uma questão com 5 alternativas ou uma questão de certo ou errado, tá? Isso é a função do exercício, tá? Consolidar a aprendizagem e entender como que a teoria se aplica, se transforma em uma questão de múltipla escolha. E também, aí tem outros benefícios. Entender o perfil da banca, né? Entender como é a abordagem da banca, começar a entender quais são os artigos de leis mais cobrados, quais são as opiniões da banca e já perceber se a banca, esse assunto, ela cobra de uma forma mais legalista, mais legislação seca, ou se ela cobra mais doutrina. Tudo isso você vai aprendendo quando você está fazendo exercícios. E a revisão? Para que serve a revisão? É colocar em prática? É entender perfil da banca? Que foi outra coisa que eu falei? É descobrir como que vai ser cobrado na prova? Não. A revisão é o quê? Para você combater o alemão, né? O Alzheimer. Não, é para você combater a curva do esquecimento. É para isso que você tem que revisar. Que fazer exercício não vai adiantar. Em contraposição, fazer a revisão, se você não fizer exercícios, também não vai adiantar. Então, você tem que reservar momentos na sua jornada de estudos para as duas coisas, tá? Que não é a mesma coisa. Uma combate a curva do esquecimento. A revisão vai fazer com que você não chegue na prova oral e tenha um branco, como eu tive, e passe vergonha, tá? A revisão vai fazer com que você se lembre daquilo que você estudou, né? Que cada vez mais você consolide as trilhas neurais da memória daquilo que você acabou de estudar. Exercício não vai fazer isso, tá? Né? Exercício vai fazer todas as outras coisas que eu falei pra você, mas não vai fazer isso. Não vai combater o seu problema de memorização. Não vai te dar memorização de longo prazo, que é o que você precisa trabalhar para estudar para concurso, tá? Então, revisão é revisão. Lembra da musiquinha? Traição, romance é romance. Então, revisão. O resto da música, né? O resto da música eu não lembro mais, gente. Deixa eu ver que é o lance, né? E depois é o pente. Bom, não sei o que é o pente. Até hoje eu não descobri o que é o pente. Mas tudo bem. Presta atenção, tá, gente? Então, revisão. Tem que ter no seu dia de estudo, no seu horário de estudo, tem que ter revisão para armazenar bem, para trabalhar a memorização de longo prazo, para combater a curva do esquecimento. E tem que ter exercícios para todas as outras coisas que eu falei, para consolidar a aprendizagem, para entender como que a teoria se transforma em questões e para entender o perfil da banca e começar a ter o feeling aí daquilo que é mais cobrado.